E o programa de hoje vai entrar numa estrutura que é comandada por uma jovem. Pois é, para empreender, seja em que ramo for, não tem idade. É claro que precisa ter um bom projeto. E a inspiração de hoje é o Almeria Restaurante, que é comandado por uma chefe que é super jovem, super descolada e que tem um sucesso danado. Então eu convido vocês para vir com a gente, entrar e conhecer um pouco dessa estrutura que está maravilhosa e que eu tenho certeza que vai estar recheado de dicas super importantes para você que sonha em empreender no ramo da gastronomia. Luísa, que delícia! Oi, Leninha! Seja muito bem-vinda, Almeria! Obrigada! Prazer te receber aqui. Obrigada por nos receber, que delícia muito que feliz. tá aqui! Tá legal, não tá? E aqui? Tá aqui, crescendo. Ai, que delícia! Me conta, menina, tô assim curiosa para poder saber sobre isso aqui. E a minha abertura lá fora foi falando que era uma jovem empreendedora, né? Vamos conversar no bar? Vamos? Vamos tomar um drink? Ah, claro! Olha, primeiro que assim, tá lindo o clube, né? É, Assim, a vista, né? Eu acho que é um dos diferenciais daqui. Não, e eu vista. acho que em função de estar chovendo muito, né? Tá tudo assim, tá tudo muito, bem verdinho, muito né? verdinho, tá tudo assim convidando, tá né? Gostoso. Um ambiente muito gostoso. É, vocês abriram na época da pandemia, não foi? A gente abriu em novembro de 2020. Vixe, em Em pleno auge da pandemia. Tinha dado uma trégua, né? E, enfim, a gente viu uma oportunidade para abrir aqui no clube de golfe, porque o antigo restaurante que estava aqui fechou. E aí a gente falou, é agora ou nunca. Com certeza esse lugar maravilhoso alguém ia pegar rapidinho. Sim. Então, mesmo com as dificuldades que a pandemia trouxe, a gente viu a oportunidade e a gente agarrou ela. Agora, você falou em aproveitar uma oportunidade. Isso é muito interessante, isso é muito legal, porque a gente vai voltar depois um pouquinho para falar da onde veio a sua vontade de empreender na gastronomia. Mas quando você fala em aproveitar a oportunidade, isso é muito interessante, porque provavelmente você já tinha ideia, já tinha a formação, e aí não era às vezes nem o momento, mas você aproveitou uma oportunidade, não é isso? No nosso caso, eu tinha acabado de voltar de viagem, eu estava morando na França, estava estudando lá patisserie, porque eu queria muito voltar para trabalhar com os meus pais. Só que veio a pandemia e desestruturou tudo. Eu voltei, eu e meu marido, com uma mão na frente e outra atrás, sem ideia do que fazer. E aí o meu irmão, que é uma pessoa super empreendedora, ele veio aqui para ver o local do casamento dele e viu a oportunidade e falou, nossa, ali é o restaurante da Luísa. Me chamou, mostrou o lugar e eu falei, não, você tá doida, não tem condição, é muito grande. Eu nunca me imaginei tendo um lugar tão grande, uma estrutura tão grande. Porque realmente a operação é muito mais difícil, muito mais complexa. Mas eles me convenceram, né? Legal. Hoje em dia somos nós 4, então sou eu, meu marido, meu irmão e minha cunhada. Eles me convenceram, eu vi realmente que era um lugar único em Brasília, né? Tem o clube do golfe, que tem essa vista maravilhosa da Terceira Ponte. Então você vê todo esse verde. Não, todo verde. E isso, linkando com a pandemia, isso fazia outra diferença, né? A história de você estar toda aberta, ter essas varandas, isso é muito bonito. É uma pegada que, né, aconteceu no meio, mas que eu acredito que tenha valorizado muito. Demais, as pessoas estavam buscando locais abertos, arejados, justamente com o medo, né, da contaminação e tudo mais. Então a gente conseguiu deixar esse ambiente bem amplo, bem aberto, o que trouxe segurança também para os nossos clientes. Então acho que também foi um diferencial que atraiu bastante público na época e graças a Deus ainda continua atraindo. Onde nasceu a vontade de empreender em gastronomia na Luísa? A minha família, toda a minha família, eu tenho um lado árabe, um lado italiano, um lado mineiro, então a gente sempre gostou muito. Uma mistura de pessoas que gostam de se reunir em torno da comida, né, em torno da mesa. Meu pai sempre gostou muito de reunir a família dele ali para fazer uma comida muito gostosa. A gente sempre valorizou esses momentos. Então foi muito natural que eu seguisse esse caminho, né? Então trabalhei um tempo com meus pais, depois fui estudar fora também para conseguir adquirir mais conhecimento, né? E aí voltei e tô aqui hoje em enveredou aqui no seu negócio. Muito bem. Agora sim, você fez gastronomia, além de ter
essa base da estrutura dos pais que também empreendem em gastronomia. Você fez gastronomia também? Fiz. E além de estudar fora? Fiz. Aqui em Brasília mesmo, eu fiz gastronomia, né, no curso do IESB. Opa! Vamos dar um brinde? Um brinde. Gente, tá lindo. Me conta um pouquinho. Você sabe o que são esses coquetéis? Eu vou pedir pro Davi vir aqui te explicar, porque esses dois aqui, a gente gosta muito de trabalhar com drinks autorais. Então, eles toda hora eles estão criando drinks novos aqui pro cardápio. Estudei 2 anos em Brasília, fiquei durante 7 anos aqui juntando dinheiro para poder morar fora, porque realmente é um investimento muito grande. E na época eu não tinha condições, então eu e o meu marido, né, na época era meu namorado, a gente trabalhava em feiras, festas juninas, em eventos mesmo, para conseguir juntar dinheiro. E depois de 7 anos a gente conseguiu. Então a gente foi pra França. Mas a sua ideia já era empreender e não... Já era. Mas eu tinha vontade de empreender com os meus pais mesmo, seguir na trajetória da família. Ou abrir um restaurante pequenininho, aquela coisinha de 30 lugares e tudo. Nada saiu como o previsto, mas com certeza muito maior do que eu sonhei e imaginei, né? E que é sucesso, o importante é isso, graças né? a Deus. O que muito provavelmente teve que acontecer é você se reestruturar, tanto psicologicamente quanto em questões de estrutura mesmo, de financeira, de abrir essa alternativa para poder fazer uma coisa bem maior do que você imaginava. Com certeza eu não teria dado conta se eu não tivesse os sócios que eu tenho ao meu lado, né? Então, meu irmão, ele entrou com todo o capital, com todo o investimento, né? Pra gente conseguir abrir a estrutura. Graças a Deus, ela já se pagou, todo o investimento que a gente fez também já conseguiu ser pago aqui. Mas empreender é uma loucura, né? É uma loucura. Você tem que estar disposto a abrir mão de muita coisa. Né? Na época, eu e o Thiago, a gente não tinha nem onde morar, a gente continuou morando com meus pais, porque a gente resolveu, o pouco dinheiro que a gente tinha também veio pra cá, né? Legal. E é um tiro no escuro, sim, mas que se você fizer tudo muito certinho, a operação, a estrutura, a administração... É sucesso. Pode ser que vire muito sucesso. Agora, você tocou num assunto interessante que é a sociedade. Sociedade é sempre uma coisa bem complexa, né? No caso de vocês aqui, além da sociedade, ainda é a sociedade familiar. Que é mais complexa ainda. Que é mais complexa ainda. Como que você vê isso hoje, depois que a operação está pronta, né, de que já está tendo esse sucesso todo? Como que você enxerga isso e como que seria se não tivesse a sociedade e como que é essa sociedade daqui para frente, se você já consegue ter essa visão? Então, eu acho que, igual você falou, né, a sociedade familiar é realmente um desafio, porque a gente precisa saber separar muito bem o papel de cada um e também não confundir. Por exemplo, eu e meu marido trabalhamos juntos, então a gente precisa saber que aqui, é mais um problema, né? Mais um agravante, exato, né? Aqui a gente trabalha e na nossa casa a gente tem que ser marido e mulher. O que muitas vezes a gente acaba esquecendo, então senta pra jantar, assunto de empresa, de trabalho, a gente se policia. Mas ao mesmo tempo, eu me sinto muito sortuda em ter esses sócios que eu tenho, porque cada um cuida de uma parte. Então eu não preciso me preocupar com o administrativo, com o financeiro, porque eu sei que meu irmão, ele cuida muito bem. É claro que ele sempre passa pra gente como que tá a questão financeira, DRE e tudo mais. Só que eu sei que ele cuida, porque eu não entendo disso. Ao mesmo tempo, ele também não entende de cozinha. Então, eu estou ele confia 100% em mim para tomar conta da cozinha, né? E isso também é minha cunhada, a Bianca, que é a arquiteta que fez toda a estrutura. Que legal. O meu marido que cuida da parte comercial, da parte de atendimento. Então, o que a gente aprendeu ao longo desses 2 anos é que a gente não pode meter o bedelho no que é do outro. Exatamente. Porque... Isso é muito interessante. Quando você fala que são 4 sócios, cada um com um perfil diferente do outro e que cada um assumiu uma função, a condição disso dar certo é bem melhor. Bem melhor. A escolha do ponto foi em função de uma oportunidade. Isso. Do local, né? Do clube de golfe, ou seja, um local super bonito, um local que está muito próximo de tudo. A gente está aqui do lado da Ponte JK, que é um ponto turístico altíssimo, dos ministérios, né? Dessa coisa toda. Então é um ponto super estratégico, mas que foi uma oportunidade. Vamos dizer que você não tinha esse ponto aqui. Vocês já tinham uma ideia de achar algum ponto diferente desse? Não. Então foi realmente a oportunidade.
igual eu te falei, eu e meu marido, a gente tava fazendo kits de fundir. Opa, chegou uma coisa aí bonitinha. Claro, a gente tem que comer aqui no restaurante, né? Ai, que lindo! Oi! Tá lindo isso, hein? Nossa, que lindo! É um crudo? Esse daqui é o nosso quibe cru e esse aqui é o nosso gyro grego. Então, nossa, a gente tem bastante influência de vários países na nossa isso a gente come com isso? O quibezinho você come com isso. Cadê um? E Eu esse aqui pego você come com a mão. Ela vai trazer pra gente. Ah, legal. Esse come com a mão. Eu vou comer esse aqui, gente, porque tá tão lindo. Pega aqui assim mesmo? Isso, pode pegar aqui com a Olha mão. aqui, deixa eu mostrar primeiro aqui pro povo. Olha isso. Aí vem aquela história que todo programa eu bato. Isso que eu vou falar agora, acho que chega a ser cansativo, porque eu bato para todos os programas, que é a questão da apresentação. Eu volto a dizer isso sempre, não adianta, isso aqui tá delicioso. O prato, a comida, ela tem que ser, eu uso um exemplo de que tem que funcionar como se fosse um namoro. Sim. Né? Quando você conhece alguém, o primeiro impacto é o quê? É aquela coisa do olhar, do charme, da beleza, de não sei o quê. Então, assim, o prato, da mesma forma. Se o prato não está bem apresentado, ele pode estar delicioso, mas ele não vai aguçar o paladar de quem está olhando, de quem está recebendo esse prato. Então, se eu tivesse sentado ali e esse prato passasse para um outro cliente, ele me chamaria atenção. Então, quando você investe no food design, né, que é essa coisa de você estar fazendo pratos bem elaborados, bem apresentados, isso conta e conta muito. Sim, né? muito. Porque eu não sei se tá gostoso ainda. Não. Né? Mas só de você olhar a aparência, né? Você já aguçou o paladar. Então, é muito importante que se tenha essa prática de fazer pratos bem montados, bem apresentados, né? Eu acho também a importância da louça que você utiliza, né? A louça, então, tudo aqui, isso. por exemplo, a gente... Isso aqui tá lindo. Nossa, isso aqui tá muito lindo. Tá fofo, né? Nossa, fofa, eu vou copiar. Pode copiar. Ó, gente, ó, eu tô copiando dela. Eu também copiei, na verdade a gente se inspira, né? É, lógico. Então, essa ideia eu vi numa viagem que eu fiz, voltei pra cá, tirei foto. Nossa, já. Tá maravilhoso. Isso, foi olha lindo. Só. E ela ainda gravou o nome aqui na lateral. Não sei se dá pra câmera pegar aí, mas tá super bonitinho, ó. Obrigada. Ou seja, totalmente personalizado. Aí você viu numa viagem e conseguiu trazer Vi numa pra cá. viagem e consegui trazer. Eu vou pegar aqui pra eu provar isso aqui, né? Porque tá muito fofo. Vamos ver se tá gostoso realmente. Ó. Gostoso? Esse é o nosso gyro grego, então a gente faz um ragu com pescoço do cordeiro, um molho tzatziki e o pãozinho O que é o molho do pizza. tzatziki? Vamos explicar? O molho tzatziki é um molho de iogurte que vai pepino, tomate, hortelã. Aí eu senti o gosto do pepino. É. Então é uma inspiração num prato grego, né? Que normalmente é vendido nas ruas, lá como um sanduíche como mesmo. se fosse uma comida de rua. Como se fosse uma comida de rua. E a gente trouxe pra cá como uma entradinha, assim, pra Nossa, tá compartilhar. lindo! Obrigada. E a apresentação também fantástica, tá maravilhoso. Faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. Eu vou comendo isso aqui, mas eu vou conversando com ela. Quando vocês acharam, eu sei que você já tinha uma estrutura montada aqui, que era do antigo restaurante. Isso. Então vamos falar para as pessoas da importância de, às vezes, você, de repente, até você queria uma outra coisa, né? Mas que você pegou uma estrutura e fez uma adaptação para essa estrutura. Isso. Ou seja, não tem o menor problema isso. Não. Né? Você pode e deve mudar a sua mentalidade, Sim. porque isso com toda certeza deve diminuir teus custos. Conta esse pedacinho de como que você achou. Você tem que analisar bem quanto você pode investir na estrutura, né? Numa obra, na arquitetura, porque isso realmente é bem caro. Então a gente tentou ao máximo manter o que a gente tinha, mas a gente também arrumou algumas coisinhas. Então, por exemplo, a varanda que a gente não tinha, a gente queria realmente que as pessoas vissem essa vista, aproveitassem a vista que a gente tem aqui, que é muito boa. Então a gente abriu toda a varanda. É assim, né? Isso. A gente abriu a varanda, a gente deixou o teto mais amplo, branquinho, pra ficar... Tá gostoso? Esse daqui é o quibe cru que foi inspirado no meu pai. Então a gente tem essa origem libanesa. Eu vi que tem uma cebola aqui. Tem. Aí a ideia é que a pessoa amasse assim, misture a carninha com essa cebola, com esses temperos. E aí depois faz como se estivesse temperando. Exatamente. Aqui. Eu fiz isso. Você nem tinha falado, mas eu fiz. Mas você entende, né? Sim, aí continua.
E aí a gente tentou ao máximo manter essa estrutura, mas também trazendo para nossa realidade e com a nossa cara, né? Que é um restaurante mediterrâneo, então a gente queria que tivesse essa pegada um pouco, não é uma de praia, mas aberta, que lembrasse realmente como se você estivesse ali no Mediterrâneo, uma coisa meio rústica, mas ao mesmo tempo chique, né? Com essas decorações ali, igual as luminárias que a gente tem, que remetem um pouco para essa rusticidade. Então, os meninos disseram, a minha equipe disse que é medieval. Medieval. Aí você fala, claro, você veio ao caráter. Vestida a caráter. Mas foi exatamente isso, a gente não quis trazer... Isso foi uma das sócias que é arquiteta. Ela pegou o que já tinha e em cima disso que já tinha, peraí, vamos botar a nossa cara agora. Exatamente. Então, isso com toda certeza deve ter diminuído os custos de vocês de montagem. Com certeza, se a gente tivesse derrubado isso aqui para construir novamente... Isso é besteira. É besteira, a gente teria gastado muitos milhões. Dica empreendedora, aproveite ao máximo o que se tem no local. Você não precisa manter a estrutura, a cara do empreendimento anterior. Mas ela já tinha uma estrutura grande aqui e você traz isso para poder fazer uma roupagem dentro daquela tua ideia. Então não tem o menor problema você mudar um pouquinho aquilo que você tinha planejado em função de uma oportunidade que você teve. Sim. Né? Com toda certeza, isso diminui o teu custo. Sim. Não é isso? E pra gente foi muito importante manter o custo mais afiado assim possível, na caneta mesmo. Todas as acho que todos, né, Luísa? Porque assim, quando você vai empreender, não existe essa história, eu tenho dinheiro sobrando, isso não funciona, né? E mesmo que tiver uma grana relativamente boa, mesmo assim você tem que planilhar tudo, você tem que fazer um planejamento, né, de tudo que você vai gastar para poder, se gastou menos, excelente, sobra para o fluxo de caixa, para fazer uma série de, né? Sim. Enfim. Uma coisa que a gente fez também é o que a gente conseguiu pagar parcelado, sem juros e tudo mais, por exemplo, os equipamentos de cozinha, a gente fez isso. Você adiantou para poder... Não, porque como a gente estava com pouco capital, então tudo a gente priorizou o que tinha que pagar à vista, né? Normalmente obra você tem que pagar tudo à vista e tudo mais. Mão de obra principalmente. E as coisas da cozinha, por exemplo, foram combinado, a gente conseguiu dividir em 10 vezes. Então, pra gente foi melhor porque a gente não tinha esse capital, né? Mas aí é a realidade de cada um. Então, mas hoje em dia, igual eu falei, tá tudo pago. A gente conseguiu pagar todo o investimento que a gente teve, então isso é muito bom. Quer dizer que a empresa está sendo rentável, né? E é isso. Eu tô aqui me deliciando com esse prato aqui, vocês estão vendo, né? Eu não posso deixar de provar. Lógico. E nós vamos encerrar esse bloco agora. E no próximo, a gente vai falar de layout de produção. Nós vamos entrar na história de estocagem, de como que é o processo de compras e vamos entrar realmente na linha de produção dela para poder explicar um pouquinho, porque realmente a estrutura dela está bem formatada, está dentro de um layout muito produtivo e eu acho interessante levar isso para vocês. Fica com a gente. E agora nós estamos aqui dentro de um local que é de suma importância para qualquer empreendimento gastronômico, no estoque. E nós vamos falar um pouquinho sobre a importância realmente de ter um controle de estoque adequado, né, Luísa? Isso. Num restaurante, eu digo assim, eu e meu irmão, a gente fala que o nosso dinheiro tá aqui. Então, se você não tem um controle, se você não tem uma organização, seu dinheiro está rasgando o seu dinheiro. Então, é muito importante você ter um controle no recebimento do estoque, na conferência da mercadoria, também quando as cozinhas fazem a solicitação dos produtos, dos insumos que a gente vai levar para lá. Tudo isso a gente tem um estoquista que todos os dias ele dá baixa no sistema, né? A gente tem um sistema chamado GCOM. Então, esse sistema, ele faz esse controle pra gente, ele mostra a saída e a entrada, pra gente poder saber quanto que a gente tem de açúcar, por exemplo, quanto que a gente tem de farinha, e isso é muito importante. Pois é. Eu percebi aqui que ela tem um layout super adequado, né, para estar fazendo esse controle de estoque dela como um todo. A gente vai ver que tem separação
de todos os lotes de produtos. Então tem a separação dos produtos que é de higiene, tem as embalagens, tem as bebidas, tem a paletização, que é muito importante. Então tudo que está no chão precisa realmente estar paletizado, estar em cima de pallets. A questão da altura das prateleiras, né, que são determinadas pela saúde pública, que tem que ter um distanciamento para poder estar providenciando essa limpeza embaixo. Então, dentro do processo dela aqui, realmente está um layout totalmente adequado, né? Isso. E o que eu percebi também, que você tem, em função da sua estrutura, lógico, você tem aí uma pessoa que cuida só do estoque. Então, tudo que sai daqui, a gente viu que tem uma planilha aqui também, que faz todo esse controle do recebimento e da saída. Deve ter uma requisição, né, que o pessoal da cozinha traz. E essa pessoa é quem cuida de todo esse estoque, principalmente com relação à retirada dos produtos, com data de validade, o primeiro que vence, o primeiro que sai, tudo isso. O nosso estoquista, uma das responsabilidades dele é toda vez que chega uma mercadoria, por exemplo, um peixe, um camarão, a gente tem uma balança, então ele tem que pesar, ele confere na nota fiscal o peso que está na balança. Ele vê o preço também, quando a pessoa de compras, ela faz a compra, ela passa para ele o preço certinho que ela pagou, para quando chegar a nota fiscal e o boleto, ele ter essa conferência. Tem que analisar a validade dos produtos, né? Então, igual ela falou que tem uma sigla que fala FIFO, né? Tudo que entra, tudo que sai, então você sempre coloca a validade primeira na frente, para as pessoas poderem pegar e não acabar com o produto vencido no estoque, porque também é o dinheiro indo... Existe um errozinho que fala assim, o primeiro que entra é o primeiro que sai. Não é verdade isso. Na verdade, é o primeiro que vence, é o primeiro que sai. Às vezes o setor de compras fez um pedido de um determinado produto, que esse produto foi pedido hoje, amanhã ela pede outro, mas o que vem amanhã pode estar mais novo do que esse. Então, esse estoquista, essa pessoa que cuida do estoque, ela tem que chegar e falar, deixa eu ver esse arroz aqui. Esse aqui, que foi comprado semana passada, ele vence primeiro ou não. Então, fazer essa inversão dentro do estoque para poder a coisa funcionar e não ter perda, né? Sim, por isso que é importante também ter uma comunicação muito clara com os fornecedores, falando da importância deles entregarem um produto com a data de validade boa. Por exemplo, um dia eu comprei iogurte e eles entregaram com 5 dias para vencer. E aí eu não recebi. Eu falei, olha, eu não vou conseguir usar esse tanto de iogurte com 5 dias, então pode voltar a mercadoria. Tem que ter esse controle. Tem que ter esse controle, porque senão eles acabam não enganando, mas às vezes eles precisam passar essa mercadoria para alguém e você pode ser o sortudo, né, em receber e você não percebe. E aí você acaba com um monte de produto vencido. Então é muito importante ter essa organização, ter esse controle junto com o estoquista, junto com o departamento de compras, porque é aqui que tá todo o nosso dinheiro, todo o nosso lucro, né? É isso, né? E a gente vai agora para o setor de produção. Eu quero mostrar um pouquinho também do layout dela de produção, dessa coisa o setor de lavagem de louça, passar para a câmera fria, enfim, a gente vai mostrar todo esse trajeto para vocês. Eles conseguiram realmente definir áreas muito bem projetadas. Então aqui do lado a gente tem o setor que é de lavagem da louça mais pesada. Da louça não, vamos dizer dos utensílios de cozinha, né? Sim, isso. Aqui a gente lava todas as panelas, todas as coisas, as GMs, tudo que é muito grande. Então aqui a gente tem um profissional que fica aqui o tempo inteiro no serviço, ajudando, né, sendo um backup da cozinha. Sim. E também é importante falar que totalmente separado da área de produção. Vocês vão ver aí nas imagens que nós tivemos uma área do lado de lá, que é da lavagem de louça de salão, ou seja, quem recolhe essa louça do salão é um profissional. Quem trabalha aqui dentro da cozinha é outro profissional. Então ele não tem cruzamento dentro do layout. Eles vêm por lá, deixam a louça de salão lá, e aqui vem toda da cozinha e tem uma sala, um espaço que é específico para isso. E agora nós vamos entrar na área de produção, que também seguiu uma linha muito bem desenhada. Ou seja, nós viemos do estoque, o estoque seco, que a gente já apresentou para vocês. Desse estoque seco, aqui tem uma área de recepção, onde é feita essa recepção da parte dos resfriados e congelados, não é isso? Isso. E que a gente vai entrar aqui agora na parte das câmeras de resfriamento e de congelamento, para poder entender como é que funciona isso. Me conta. Recebe aqui. Então, o nosso estoquista, ele recebe, ele faz a pesagem
do produto. Por exemplo, a conferência da nota. Eu comprei 15 quilos de camarão, ele confere realmente se são se é aquela especificação. Isso. E aí ele traz aqui pra cozinha. Se chegou na temperatura correta? Exatamente. A gente tem uma nutricionista, então ela pede que a gente afira a temperatura, né, dos produtos resfriados e congelados. E aí, estando tudo certo, ele traz aqui pra cozinha, que é onde o nosso cozinheiro vai receber e fazer o armazenamento correto. O interessante, tudo aquilo que eu tenho falado ao longo do programa, da setorização. Então, para poder receber essa mercadoria, não adentrou ainda a área de produção. Então, tem um corredor aonde recebe e isso já vai direto para a cama, seja de congelamento ou de resfriamento. Isso. Então, isso é muito interessante. Agora, você me falou do setor de compras. O setor de compras hoje, a pessoa que é responsável pelas compras é eu diria que é um dos principais processos dentro de um estabelecimento, né? Porque você, às vezes, você não ganha na venda. Sim. Você ganha na compra. Na economia, né? Isso, então você tem que saber comprar. Sim. Como é que você adota hoje o seu processo de compras aqui dentro? Então, a gente preferiu deixar o setor de compras na mão de um dos sócios. Então, eu sou responsável em fazer a compra. Ah, que legal! Eu até prefiro, porque aí eu consigo escolher os produtos, né? Eu viso, claro, a economia, mas também eu viso a qualidade do produto que a gente está comprando. Então, muitas vezes o preço não é o que importa tanto. Eu prefiro, às vezes, comprar uma marca melhor, até um filé mignon de qualidade, de uma marca mais conhecida, do que economizar ali, porque com certeza essa economia, na hora de comprar, vai ser sentida na hora que a gente estiver produzindo, né? Desse lado aqui, a gente tem o setor que é de É como se fosse um almoxarifado e um escritório, né? Então, ali a gente tem a Júlia, que também é a chefe aqui do restaurante, que ela tá trabalhando. A gente tá criando um menu novo. Então ela tá fazendo as fichas técnicas, né? A importância que a gente tem também de fazer ficha técnica, de saber qual é o custo, né? O CMV desse prato novo, porque não adianta a gente pensar num prato maravilhoso e ele ter um custo muito alto. Sim. E não ser interessante para você colocar na sua operação. Então, interessante. Todo o nosso programa a gente fala sobre a importância da ficha técnica. É uma coisa que eu bato muito, porque para qualquer pessoa que quer empreender, eu diria que não tem como hoje você começar um empreendimento sem estar padronizando, sem estar trazendo essa coisa, principalmente da formatação do preço de custo desse produto. Isso. Né? E hoje, vamos explicar para as pessoas como que você, por exemplo, você falou que vai ter um cardápio novo, né? Então, como que é o início disso? Você como chefe, você pensa no prato, e aí você traz isso para um teste e depois você faz a ficha técnica, ou você faz uma ficha técnica para ver dentro da sua ideia se isso vai comportar dentro do custo do teu restaurante. Me conta um pouquinho. Então, a gente tem uma demanda de um prato novo ou de um cardápio novo, como no caso agora vai começar o Restaurante Week. Sim. Então, o tema do Restaurante Week foi pratos clássicos com um toque abrasileirado, né? Com toque de ingredientes brasileiros. Então, a gente pensou todo o prato, eu e a Júlia, a gente pensou todo o cardápio, e aí a gente começa a fazer os testes, a gente compra insumos, a gente faz os testes, e ao mesmo tempo a gente vai fazendo as fichas técnicas. Tá. Então, você monta ali um prato, por exemplo, a Júlia criou um gyoza e recheado com rabada, um molho oriental e tudo mais. E então tudo isso, o ragu da rabada, a massa do gyoza, tudo isso entra numa ficha técnica, todo o custo. E aí você vê se é interessante você entrar com ele ou não. Então o Restaurante Week, por exemplo, ele tem uma tabela de preços já, né? Que você não pode colocar mais do que isso. Então, você já tem que é um pré-estabelecido. Já é pré-estabelecido, com entrada, prato principal e sobremesa. Então você tem que criar um menu que seja muito gostoso, de muita qualidade, mas que esteja dentro do custo. Dentro do custo. E que sem a ficha técnica você não conseguiria fazer isso, né? Você não consegue. Tem muita gente que faz no achismo, mas eu acho que esse achismo acaba no final do mês vindo numa conta negativa. Aqui é a parte fria. Aqui a gente chama a boqueta, da onde sai. Boqueta, é a boqueta. É verdade. Eu tava achando que a boqueta era ali. Ali é a praça fria, né? Onde saem as entradinhas e a confeitaria. Legal. E aqui é a praça quente, onde saem os pratos quentes. Muito bem. Então perceba, aqui a gente tem a boqueta. O que é a boqueta? Eu já expliquei isso para vocês também. É onde saem todos os pratos, né? O pessoal tem alguém que canta essas comandas, que marcha as comandas, né? Isso. E a cozinha quente está aqui atrás. Então a finalização dos pratos quentes são todos aqui do lado. Então ela criou uma linha bem dinâmica. A linha de que fez aqui, joga para cá, daqui pega.
e dispara para o salão. Então isso chama-se um layout de produção bem adequado e dinâmico. O que consegue com isso? Realmente dinamismo dentro da cozinha, isso, né? De lá eu vi que nós temos também uma área que é também da quente, produção, né? Da isso. produção, que é mais que a produção quente. Isso. Temos um pré-preparo lá do outro lado também. Lá atrás a gente fica com açougue. Então a gente tem uma parte com ar-condicionado, né? Onde os meninos manipulam as carnes, os peixes e tudo mais. E a gente resolveu criar essa parte de produção para ajudar no layout legal, mesmo. Muito legal mesmo. E aqui é a parte fria, né? A parte onde saem as entradas. Isso, aqui a gente tem a parte de entradinhas e confeitaria. Ah, legal, né? muito bom. E daqui já sai para o salão. Daqui já sai pro salão. Estrutura, né? Eu acho que dá pra gente sair aqui pra gente mostrar um pouquinho aqui finalizando essa estrutura toda do layout produtivo. Vamos entrar num assunto que é bem complexo dentro do ramo da gastronomia, que é o desenvolvimento de fornecedores. Não é? Como que hoje a Luísa trabalha com essa coisa do desenvolvimento de fornecedores? Enfim, o teu cardápio é bem amplo, né? E aí, eu sei que você não tem muita sazonalidade, né? Não trabalha com muito produto sazonal. A gente tenta trabalhar na medida do possível com produtos sazonais, mas como é um restaurante muito grande, eu não consigo ter aquele cardápio do dia, né? Que eu acho um sonho. Um dia eu quero ter um restaurante pequenininho pra ter esse cardápio ali. Fui na feira, achei os melhores produtos e tô fazendo meus pratos com isso. Mas hoje em dia é uma coisa inviável pra gente pelo tamanho mesmo e da demanda. É uma estrutura muito grande. É uma estrutura muito grande. Mas a gente tenta trabalhar na medida do possível, criar pratos sazonais, trabalhar com os legumes e as frutas também, principalmente na parte da confeitaria, que eu acho bem interessante. A gente faz nossos próprios sorvetes. Então a gente tenta pegar as frutas da estação e fazer também um sorbet, alguma coisa assim. Até porque quando você compra produtos da estação, você acaba economizando, né? O quilo de um morango, quando tá na época, é muito mais barato do que quando tá fora da estação dele. Com certeza. Uma coisa que eu gosto muito aqui na estrutura dela é a estrutura de cozinha aberta, né? Essa coisa de estar aberto aqui para o salão. Isso é muito interessante. Você acha que isso faz diferença no teu dia a dia, de você ver os clientes, se isso envolve os clientes? Como é que é isso? Eu acho que faz muita diferença porque dois motivos. Primeiro que as pessoas começaram a se interessar mais em gastronomia, né, Leninha? Com todos esses programas que a gente tem hoje em dia, as pessoas gostam de ver, elas estão se interessando. E segundo, porque acho que passa um pouco mais de segurança, né? Então, ao mesmo tempo que é difícil pra gente, porque a gente precisa ser ainda mais rigoroso na parte de limpeza e de apresentação da cozinha, pro cliente, ele fica mais seguro porque ele fala, nossa, é uma cozinha limpa, né? É uma cozinha... Mas você sabe que eu acho bem interessante isso, porque até você força os funcionários, inclusive, a entrarem no esquema. Sim, total. Eu vi que você tem uma adega linda, né? Sim, é maravilhosa. Eu adorei. Essa adega foi toda criada pelo meu irmão, né? O Guto, que é um dos sócios. Ele é sommelier, então ele pensou em vários rótulos que tivessem a ver com o Almeria. Então, o Almeria, ele é um restaurante mediterrâneo. Então, a gente buscou rótulos da França, Espanha, Itália, de países mesmo do Mediterrâneo. E ele compôs uma carta que eu acho que varia aí mais ou menos uns 170 rótulos hoje em dia. Nossa, bom. É bastante coisa. Isso eu acho que você vai poder dizer pra gente muito melhor, mas a importância de se ter uma carta de vinhos hoje. O vinho é alimento, isso é fato, né? E eu não consigo ver hoje uma estrutura de um restaurante que não tenha uma carta de vinhos. Você diria que dentro dessa coisa do empreendedorismo, isso aumenta o teu ticket médio? Sim, com toda certeza. Não tem como funcionar sem ter uma carta de vinhos, enfim, me conta a sua experiência. Eu acho que a gente tem que pesar os dois lados, né? Se você tiver uma carta muito grande, com uma estrutura muito pequena, isso aqui também é dinheiro que fica parado. Então você tem que pensar em otimizar a sua carta de vinhos de acordo com a sua... Não necessariamente ter um monte de rótulos desse, mas a importância de se ter uma adega, de ter uma carta de vinhos, seja em que tamanho for de empreendimento. Super importante. Nem que seja um vinho só na taça, alguma coisa assim. Porque você aumenta o ticket médio do jantar ou do almoço que o cliente veio consumir, né? Não, e hoje virou
né, o vinho, graças a Deus, ele tá infiltrado, né? Tá. Então ele faz parte da gastronomia. Faz parte totalmente. Hoje em dia, a gente tem um sommelier que ele indica rótulos de vinhos de acordo com os pratos que nós temos para poder harmonizar. Então ele compõe realmente uma refeição, ele é super importante. Infelizmente, hoje em dia eu não tô podendo beber uma tacinha de vinho, conta da gravidez. Mas eu e meu marido, a gente sempre tomou uma taça, uma garrafa de vinho, todas as noites quando a gente chegava do trabalho. Eu acho que é um momento de que você relaxa, né? Sim. Então eu não imagino um jantar sem um bom vinho acompanhando. Complementa, né? A harmonização de vinho, eu acho que é fundamental. E pro restaurante é muito interessante, porque aumenta demais o valor da conta. Então você acaba aumentando o seu ticket médio, acaba faturando mais e é bem interessante. E agradando o público, que é o intuito final. Sim, com certeza. E nós estamos chegando ao final desse bloco. E daqui a pouco a gente vai entrar naquele lugar que eu mais gosto. Nós duas vamos fazer um prato juntos. Sim. E aí vamos poder degustar esses pratos, ver o que ela está oferecendo. Se tiver prato novo, vamos ver como é que é e vamos dar spoiler. Enfim, a gente vai entrar na área de produção para preparar algum prato que ela disse que é surpresa. Então, fica com a gente. E olha onde nós estamos. Todo mundo sabe que eu adoro esse ambiente aqui, né? Essa loucura, esse monte de coisa funcionando. E aqui tem uma equipe enorme que está fazendo parte dessa produção como um todo, né? E nós estamos em pleno movimento do restaurante. Sim, tá super lotado, tá super aqui pegando fogo, literalmente. E é claro que a gente precisa realmente se estruturar. Então já coloquei aqui minha touquinha, eu sempre falo isso, né? Da importância de você garantir a segurança alimentar. E a touca é um dos itens essenciais. Botei um aventalzinho também, só para poder não ficar muito aqui, né, fora do contexto. E nós vamos começar a preparação de uma receita, né? Isso. O que você pensou aqui? A gente vai fazer o fideuá de camarão, que é um dos pratos clássicos aqui do restaurante, né? Ele é um prato espanhol, então o nosso nome, o Almeria, ele é uma cidade espanhola. Eu ia te perguntar isso agora, da onde que surgiu o nome? Qual foi a inspiração para o nome? Então, o nome era um projeto que o Guto já tinha na gaveta, porque ele gostou, quando ele estava pesquisando ali, ele falou, eu quero algum lugar no Mediterrâneo. Aí ele foi olhando as cidadezinhas ali no Mediterrâneo, parou na Almeria, viu que tinha um nome legal, que remetia à alma. E quando ele foi pesquisar mais a fundo, é um nome que vem do árabe, né? Almiraya, que é um lugar de contemplação. Então, aqui, como você viu a nossa vista, é realmente um lugar de contemplação. É verdade. Então a gente achou o nome que combinava super aqui. Fazia sentido. Fazia sentido e também é o tipo de comida que a gente gosta muito, que a gente acredita. E casou tudo perfeito. E é interessante, né? Eu acho que tem que pensar nisso, tem que pensar no nome, tem que ter a ver com tudo, tem que ter a ver com vocês, tem que ter a ver com o ambiente, tem que ter a ver com a história ou com a ideia que foi o começo de tudo, né? Com certeza. Pronto. Então esse prato, ele é um prato espanhol, que ele é feito com um macarrãozinho, que é esse daqui, que a gente quebra ele, chama fideuá. Então a gente quebra e torra ele no forno. E aí a gente... Olha como tá linda a cor. Tá bem torradinho. Serve ele com azeite. Tá. Pode ser óleo também. E a gente serve ele com camarão. Pode botar o camarão? Pode botar o camarão. Vamos lá. Aí. Então a gente puxa o camarão, né, no óleo, no azeite. Vai deixar ele dar aquela selada boa. Vai deixar ele dar uma seladinha, ele já tá temperado. E a gente finaliza ele com manteiga de ervas. Delícia. E aqui nessa outra panela, a gente vai puxar um pouquinho o sofrito, que também é um preparo espanhol, né, que ele é basicamente pimentões, cebola, que a gente deixa cozinhar durante um bom tempo. E aí a gente entra com a massa. Aqui, pode botar. Olha. Isso. Gente, isso vai ficar muito bom. E a gente entra com o caldo do camarão. Que aí eu vou pedir pra você me ajudar. Pode colocar aqui. Fala quanto? Mais? Mais um. E olha como é interessante. Isso é bom a gente falar aqui, ó. Que eu sempre bato também com relação à estrutura de produção, né? O layout, voltando em layout. Então nós estamos aqui, né, na parte quente, a parte onde está
fazendo toda essa finalização, mas nós temos tudo à mão. Então ali tem um banho-maria, onde eles já colocam as bases que eles precisam, né? Então aqui nós temos os caldos, os brodos, enfim, temos molhos, e que daqui eu consigo finalizar pegando coisa daqui e dali, o forno atrás, a chapa. Então isso chama-se layout de produção também. Você trazer para o teu ambiente de trabalho a facilidade de você executar pratos, porque lá fora pedem 50 pratos de uma vez. Esses 50 pratos têm que funcionar aqui. E é isso que é uma estruturação adequada. Você aqui agora botou um pouquinho da manteiga. E um pouquinho do caldo. Manteiga, né? Manteiga de ervas e um pouquinho do caldo para pegar toda essa borra que a gente teve do camarão, né? Agora me diz uma coisa, Luísa, como que foi a estruturação do cardápio? Porque a sua história hoje, ela tá na questão da busca do aproveitamento da oportunidade. Sim. Né? O cardápio veio depois? O cardápio veio depois. Veio depois. Foi em função do local. Em função do local. Como é que você pensou isso? Vamos falar de estruturação de cardápio. Foi em função do local, em função do nome também, né? A gente viu que o nome, ele é um nome que remete ao Mediterrâneo, aos países do Mediterrâneo, então a gente fez uma pesquisa bem profunda na gastronomia lá desses países que é a gastronomia que eu gosto, né? Então assim, eu dei sorte porque tinha França, Espanha, Itália, Marrocos, Grécia, todos esses países que você já tinha isso Líbano, né? Como então, base, né? Então foi muito legal essa pesquisa que a gente fez. E eu queria criar um cardápio enxuto. Eu não queria criar aquele cardápio que você entra, tem sushi, pizza, massa. Você criou um conceito. Eu criei um conceito. Criou um conceito. Que tudo conversasse, né? Então, desde as entradas até os pratos principais e a sobremesa, tudo conversa, tudo tá em perfeita harmonia. Não tem nada que fuja muito do nosso conceito. Eu acho que isso é importante, porque senão o cliente acaba ficando perdido do que a casa se propõe a fazer, né? E aí, você falou do cardápio mais enxuto, né? Foi. E esse cardápio enxuto, você acredita hoje que ele funcionou muito bem? Funciona muito bem. A gente está falando de 2 anos. Como que qual que é a tua regra com relação à troca de cardápio? Então, quando a gente completou 1 ano de casa... Os festivais, né? Porque você acaba participando dos festivais, que são também aproveitamento de oportunidades. Isso. Quando a gente completou 1 ano de casa, a gente trocou o cardápio inteiro. E eu achei que isso foi um tiro no pé. Porque os sócios, principalmente meu irmão, ele falou, tem que trocar, as pessoas estão pedindo inovação e tudo mais. E a gente descobriu que isso foi um tiro no pé, porque os clientes falaram, nossa, mas a gente amava o cardápio, tinha 1 ano. Então, vários pratos a gente tirou e vários... Aí, por exemplo, o fideuá a gente tirou no cardápio novo. E os clientes falaram, pelo amor de Deus, volta pra esse prato. Então, a gente sentiu que não, você não precisa mudar o cardápio todo 100%. Você pode ir acrescentando pratos novos. Ou tirando aqueles que não foi tão bem aceitos. Você vai analisando a venda, né, também. Esse daqui tem um custo muito alto para ser produzido, não vende tão bem, por que eu tenho ele no cardápio? Sim, aí você vai e troca. Aí você vai e troca, porque senão você tem que ter a matéria-prima ali no estoque, parada, sem saída, então não faz muito sentido, né? Isso chama-se estruturação de cardápios. E é uma das fases muito importantes dentro de uma operação gastronômica, que é isso que a gente falou. Primeiro, quando você vai abrir um empreendimento, você tem que criar um conceito. O que é o conceito? É você criar a cara do restaurante, a cara do cardápio, a cara do menu. Então, eu quero investir em comida do Mediterrâneo. Então você tem que buscar todas as referências de comidas do Mediterrâneo e não pegar a comida do Mediterrâneo e misturar uma comida ali que não tem nada a ver com ela. Então, cria uma estratégia para a produção desse cardápio. Se não, o que acontece? Você investe em equipamento desnecessário, você investe em estoque, em mão de obra desnecessária. Isso tudo é custo. E eu acho que dificulta muito a questão de você seguir em frente com o cardápio, né? Tá pronto? Agora eu vou colocar só um pouquinho mais de caldo. Vamos pegar o caldo. Um pouquinho mais. Metade. Tá bom. Só pra terminar o cozimento. É isso que você falou, você tem que pensar no seu cardápio de acordo com a sua estrutura, né? Não adianta nada você colocar um cardápio, vou fazer produtos no sous vide e você não tem o equipamento necessário pra fazer. Sim, ou não fazer sentido. Ou não fazer sentido com a sua ideia. Porque até o sous vide tem que ter uma estratégia pra ele, não é assim você chegar e
Ah, eu vou fazer o fideuá no sous vide. Não, às vezes não faz sentido, porque é chique, mais, né? porque é bonito, porque eu escutei, o que é sous vide e tal. Então você tem que pesquisar até para poder a utilização das técnicas corretas daquilo, né? Então agora a gente vai finalizar o prato com aioli. A aioli é como se fosse uma maionese, né? Então a gente coloca e vai mexendo até ficar bem emocionadinho. Tá muito bonito isso. Deixa eu dar uma secadinha. O que ele tá fazendo ali? Aquele ali é nosso nhoque mantecato. É um dos meus pratos preferidos. Tem cogumelo? Tem cogumelo. Ele é vegetariano, né? E eu amo. A gente finaliza ele com azeite trufado, que é uma coisa que o brasileiro ama. Eu amo também. Verdade. Então é um isso. dos carros-chefes também. Ele sai bastante. Ele sai bastante. E a história da pegada do cogumelo é muito legal, né? Ah, eu amo cogumelo. Eu também amo. Nossa. Eu acho que é um prato extremamente bem aceito e que cabe em qualquer conceito também. Sim. Né? Eu finalizei agora com cebolete, que é uma coisa que eu amo também. Eu acho que ela faz um perfume Dá todo um incrível pro prato. final no Exato. prato, né? E nós vamos para a empratagem. E agora vamos empratar. E nós já falamos da importância da empratagem, né? Do empratamento, da beleza, dessa forma de montar. E nós vamos passar para ali para vocês verem como que faz esse empratamento, né? Camarão. Eu vou levar isso aqui. Então esse daqui a gente monta nesse prato fundo, né? Gente, ela falou também aquela hora, vale a gente lembrar da história das peças, né? De todo o enxoval de mesa. Então, assim, hoje nós temos uma infinidade de produtos no mercado, então cabe também buscar essas peças dentro do que faz sentido para o cardápio que foi elaborado. Isso aqui é o prato chapéu. Isso. Esse é o prato chapéu, que é lindíssimo, ó. Que provavelmente vai ser com esse aí? Esse daí é do Aqui. nhoque mantecato. É, pronto. E aqui... Esse daqui a gente finaliza... Esse prato tá lindo. O que é esse que tá saindo aqui? Esse daqui a gente vai montar para vocês provarem também, é o nosso polvo. Eu também amo, a gente serve ele com hummus, uma farofinha crocante, o aioli também, coloca batatas rústicas e o polvo. Muito Eu lindo. amo esse prato também. Olha a empratagem, prestem bem atenção nessa coisa da empratagem, ou seja, é diferente, faz sentido o prato, tudo que está sendo feito aqui, né? Então aqui a gente coloca o camarão. Tá lindo isso, tá super apetitoso, muito bom. Vou pegar... Pedro, tá maravilhoso isso aqui, hein? O Pedro é o sous-chefe, é? O Pedro, ele é o nosso chefe do fogão. Aí, da cozinha quente, tá aqui o tempo todo. Ele quem bota fogo no pedaço aqui, né? Muito Esse legal, daí muito bom, muito bom. Eu falo que pra quem gosta de trabalhar em fogão tem que gostar de adrenalina, porque... É verdade. Não, quem cozinha, né, Quem na cozinha, realidade. Quem cozinha, nós somos doidos. É, mas o fogão eu acho que é ainda mais, porque... Você sabe que eu sou da cozinha quente, né? Você gosta? Eu sou daqui. Eu sou 100% de cozinha quente. Não Eu sou sou mais da cozinha fria. É. Olha só, não sei se vocês repararam, eu gosto sempre de mostrar esses detalhes. Isso aqui a gente já viu em várias operações de vários formatos. Sim. Esse tá super interessante, eu ainda não tinha visto ele assim, né? Essa coisa. Além dela manter a questão da temperatura do prato, percebam que ele traz para ela uma comodidade aqui na montagem. Isso eu percebi agora que fica super interessante. A gente que faz muito empratamento, você consegue visualizar o prato com muito mais nitidez, né? Sim. E aí mantém a temperatura. Então, lembrando, a linha de produção dela tá aqui. Então, quando a pessoa canta a comanda, né, que ele marcha o pedido que o cliente fez, às vezes vem falando assim, um exemplo, vamos dar um exemplo desse prato aqui, que tem isso aqui tá frio, né, o hummus tá frio. Então ele marcha, olha, sei lá, o polvo. Agora que a equipe já tá toda treinada, e se tiver só esse prato com polvo, ele vai falar, o polvo. Então, o cara que mexe com esse hummus aqui, ele já escuta da onde ele tá, que é na área fria. O outro que mexe com o polvo já escuta também. E eles saem todos em função de preparar esse prato. Então tem a pessoa que prepara a parte quente, a guarnição e tal, e chega nesse final que tá aqui. É muito legal isso, né? É muito legal. Eu falo que cozinha, a gente
é maestria, né? Sim. Porque você tem que ser um maestro. Você tem que saber todos os gestos assim, todos que você os faz. gestos, todos. E na hora do pra tumulto, otimizar. não dá para poder ficar cobrando. Então a equipe tem que estar muito bem treinada para poder chegar e realmente escutar e falar, é meu isso. E trazer para si e fazer tudo acontecer. E o grande problema que a gente tem, eu diria que até em alguns restaurantes, é a questão do que não pode acontecer, gente. Dica, não pode acontecer. Nós temos lá fora uma mesa de 20 pessoas. São pedidos 20 pratos diferentes ao mesmo tempo. Cada um pediu uma massa, outro pediu um filé, outro pediu um frutos do mar. Isso, assim, é um erro gravíssimo quando chega o prato de uma pessoa e não chega do outro, né? Mas acontece. Acontece. Infelizmente, mas a gente tenta reverter a situação na mesma hora, né? Por isso que é importante ter uma comunicação também muito boa com o salão. E uma equipe bem treinada. E o salão e a cozinha estarem em sintonia, porque se nada um prato, acaba atrapalhando todo o serviço. É a questão das notas, né? Das notas. Das notas musicais. Então tem que ter um maestro ali que vai tocando então isso, é sempre né? a chefe de cozinha junto com o maître do salão, conversando o tempo inteiro, se comunicando. Quando a casa tá cheia e a chefe, a gente tá com muita comanda, a gente fala que a gente tá nadando, ela pede pra dar uma segurada nas comandas, então tem que ter essa comunicação, é super importante. É isso aí, ela tá terminando aqui esse prato do polvo. Eu sou apaixonada por polvo. Eu sou apaixonada por polvo também. Você acertou. É lógico que eu vou provar todos, né, gente? Porque eu não sou muito comilona, não, mas eu adoro provar e adoro, assim, ainda mais uma oportunidade dessa de estar conhecendo tudo que você faz. Tá lindo isso, olha isso. Super bem servido. Não, é isso. Um empratamento maravilhoso. 3 pratos que falam muito da nossa história, da nossa essência, né? O polvo, o fideuá, o nhoque mantecado também, que é esse prato vegetariano que faz maior sucesso. Eu espero que vocês gostem. Eu tenho certeza que tá maravilhoso. Ó. Esse prato tá maravilhoso também. E é isso. Agora o que vai acontecer? Nós estamos chegando ao final do programa. Foi um programa delicioso. Realmente vocês viram que foi um mundo de cores, texturas, aromas e muitos sabores. Eu já provei alguns, mas é claro que eu vou agora sentar e vou provar esses todos aqui para saber se ela sabe cozinhar de verdade. Depois eu conto para vocês. E nós chegamos ao final. E que delícia, né? Pois é, e tudo isso você vê aqui no Brasil Cozinha e no canal Empreender. Porque assistir já é um bom negócio. É isso. Obrigada, Aninha.